Olá, eu sou o Christian Davi, sou escritor, e no vídeo que vocês vão ver agora é uma participação minha na Tribuna Popular da Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre, em 2018, março de 2018, quando nós estávamos defendendo a manutenção de um programa de leitura importante aqui em Porto Alegre, que é o Adote um Escritor. Na época, a intenção da prefeitura era acabar com o programa, apesar de ser um programa super premiado, como vocês vão ver que eu vou falar inclusive na fala, mas nós conseguimos, através de uma mobilização nossa e de outras entidades, de alguns vereadores, derrubar o veto do prefeito, que acabava então com esse programa, porque tirava completamente a verba destinada a esse programa. Nós conseguimos manter então, através de uma emenda da vereadora na época, hoje deputada federal, Fernanda Melchiona, que existisse uma previsão orçamentária para a continuidade, para a continuação desse programa. O programa Adote um Escritor, na época, então, ele permaneceu, nós conseguimos derrubar o veto do prefeito, mas ao longo dos anos, isso foi em 2018, ao longo dos anos, o programa mudou um pouco a sua configuração. Ele, na verdade, não é exatamente o que nós gostaríamos que ele fosse hoje em dia. A gente conseguiu com que ele não fosse extinto na época, o que foi muito positivo. Infelizmente ele não é exatamente o que nós gostaríamos hoje, e nós continuamos lutando para que ele se mantenha e fique como ele sempre foi, com a qualidade que ele sempre teve, o que infelizmente não é exatamente o que acontece hoje em dia, mas nós continuamos na luta. Senhores vereadores e vereadoras e senhoras vereadoras de Porto Alegre, começo cumprimentando a todos e agradecendo o espaço cedido à nossa AGES, a associação que foi fundada há quase 40 anos, por expoentes da intelectualidade da nossa cidade, como Mário Quintana, Luiz Antônio de Assis Brasil e Moacir Scliar, e que ainda hoje representa escritores como Dilan Camargo, Ayrton Ortiz, Jane Tutiquian, Caio Ritter, Maria Carpe, Cíntia Moscovitch e Luiz Coronel, entre outros de igual calibre. Nas sessões plenárias da semana passada, eu estava sentado ali nas cadeiras e ouvi atentamente tudo que foi falado a respeito do programa Adote um Escritor. Quase tudo necessário para que se tome uma decisão a respeito do veto do prefeito para a emenda 86 já foi falado. Quase tudo. Gostaria hoje de acrescentar um ponto ou dois nessa discussão. Uma questão já é unânime na fala de todos. O programa Adote um Escritor, e na verdade programas de leitura de uma maneira geral, são considerados essenciais. Ninguém comete o crime intelectual de ser contra o livro e a leitura. Bem sabem que a leitura literária é essencial na formação integral do ser humano e, no caso dos programas de leitura, dos alunos. As objeções são de outra ordem. Os argumentos são de que não há dinheiro, de que a cidade está com dificuldades orçamentárias e que não existe maneira de acrescentar o valor pedido ao orçamento. Os vereadores da Frente Parlamentar do Livro da Leitura, juntamente com o vereador Cláudio Janta, então os vereadores Fernanda Melchiona, Adelicel, Reginaldo Pujol e Sofia Cavedon, já expuseram essa questão orçamentária. Sabe-se que sempre há dinheiro quando se quer aprovar uma emenda, desde que seja de interesse da maioria. Mas em relação ao Adote, resolveu-se fechar a mão. Gostaria de ilustrar esse ponto contando o que houve com o programa Adote no ano passado, que ainda não foi explicado completamente aqui na Câmara. Em 2017, o dinheiro destinado ao programa Adote um Escritor estava no orçamento. Em janeiro, houve uma primeira reunião da SMED que sinalizou que tudo estava ok com o programa. Em abril, foi dito que o programa seria feito com talvez uma ou outra pequena modificação. Durante essas reuniões, nenhuma comunicação. Silêncio. Em agosto, foi avisado à Câmara Rio Grandense do Livro que poderiam fazer o programa, mas não havia dinheiro para executá-lo. Que o fizessem sem dinheiro e sem livros. Vejam só. Sem livros, que, como diz o nosso associado Ayrton Ortiz, seria o primeiro programa de leitura sem livros.
O que nós fizemos? Mobilização geral da AGES, a ELIGE, Movimento Sou Adote, professoras da rede municipal, comunidade escolar, matérias nos principais jornais da capital, pronunciamentos nas rádios, entrevistas. Em setembro, agosto não tinha dinheiro. Em setembro, a Câmara Rio Grandense do Livro é chamada pela SMED para conversar e recebe a notícia de que, ao invés dos 900 mil usuais, o programa teria 200 mil. Alegaram que haviam sido mal entendidos, que o desejo sempre havia sido de conversação e solução. Em setembro, o programa já estava bem comprometido, mas com o esforço de toda a comunidade, todos os professores, dos escritores, da Câmara Rio Grandense do Livro, todo mundo, nós conseguimos fazer com que o programa tivesse pelo menos uma mínima qualidade. Eu dizia no início que o valor do programa, valor de formação do programa, ele é consenso aqui para os vereadores, tanto da situação quanto da oposição. Todo mundo reconhece o programa Adote um Escritor como valioso para a cidade. Mas acreditem, apesar dessa ser a conversa hoje, não foi assim no ano passado. Temos declarações de vários setores do governo questionando a validade do programa. Programa que, como vocês já sabem, foi premiado diversas vezes, que é um modelo para outras cidades do Brasil e é colocado no próprio site da SMED como um programa exemplar. No site da SMED, inclusive, existe um link para um trabalho de conclusão de curso da professora Jane Zacher, da Faculdade de Biblioteconomia da URGS, expondo a eficiência do Adote em formar leitores. Até a luta de reafirmar o óbvio nós tivemos que abraçar no ano passado. Mas vamos deixar isso de lado por um momento, vamos falar da emenda. Só queria ressaltar o seguinte ponto. Notem que em 2017, em agosto, não havia um tostão, R$1, um pila, como nós dizemos aqui, para o programa. E em setembro, R$200 mil. Magicamente, apareceu o dinheiro para o programa. É assim que nos ensinaram que funciona o orçamento do município. Agora vamos pensar no que está acontecendo neste ano e por que nós queremos a derrubada do veto e a garantia dos R$400 mil, conforme a emenda. Quando da composição do orçamento neste ano, não foi incluído o Adote um Escritor, conforme acontecia nos outros anos. Quando da elaboração do texto da emenda, não foi informado pelo governo a ninguém da frente parlamentar do livro da leitura, nenhum valor reservado para o programa. Quando a aprovação da emenda aconteceu, não foi avisado que havia qualquer valor para o programa Adote um Escritor. Quando do veto do prefeito, nem na justificativa e nem em nenhum outro lugar foi falado sobre algum dinheiro destinado ao programa. O que nós fizemos, então? Nova mobilização. A AGES, a ELIGE, jornais da capitais, professores, alunos, intelectuais, presença nas galerias. E então, aos 47 do segundo tempo, a liderança do governo na Câmara anuncia, na quarta-feira passada, dia 7 de março, que não é necessária a emenda, porque já existem 300 mil destinados ao Adote. Magicamente, aparecem de novo 300 mil. Nós descobrimos a mágica. Mobilização. Não havia dinheiro e, de repente, 300 mil. Nós não queremos mágica, nós não queremos palavras ao vento ditas numa tribuna, nós queremos os 400 mil gravados no orçamento através da emenda 86. Por enquanto, nós temos somente promessas arrancadas a cada ano com muita mobilização. Nós precisamos do valor para o Adote proposto na emenda 86. Marquem os 400 mil no orçamento, marquem os nomes de vocês na história de Porto Alegre, derrubando esse veto. Marquem a vida dos alunos, dos professores e dos eleitores de Porto Alegre. Uma criança com um livro na mão não tem espaço para portar uma arma. Uma criança que se satisfaz e se completa com um livro não busca isso nas drogas.
Uma criança que se identifica com o personagem e a história de um livro tem poder e é senhor de sua própria história e pode mudar o destino de carência e risco que a aguarda se nada for feito. Coloquem livros nas mãos das crianças de Porto Alegre. Derrubem o veto à emenda 86 e garantam o futuro dessas crianças. Para finalizar, eu gostaria de pedir que passasse um pequeno vídeo de uma neurocientista, Suzana Herculano, no Fronteiras do Pensamento. É um vídeo de 1 minuto, um pouquinho mais, que para quem ainda não entende, gostaríamos de frisar essa questão. Muito obrigado. Que a leitura é o exercício mais completo que existe para o cérebro. O Ivan Esquerdo, também neurocientista aqui da PUC do Rio Grande do Sul. Eu concordo plenamente com ele, né? A leitura exige de várias capacidades mentais, cognitivas diferentes, todas ao mesmo tempo, né? Então, se não é um exercício mental completo, chega muito perto disso, né? Mas eu acho que a importância da leitura vai muito além disso. Eu estava falando da importância da tecnologia como o que a gente faz, o que a gente alcança como seres humanos adultos, não depende só de ter os neurônios com que você nasce, né? Depende de como você cultiva esses neurônios, do que você faz com esses neurônios, depende da tecnologia, né, das tecnologias que você aprende, e isso se aprende via transmissão cultural, né? Transmissão cultural existe diretamente, né? Eu posso aprender com você, copiando, imitando o que você faz. Essa é uma das maneiras extremamente importantes até hoje da gente aprender, da gente desenvolver, da gente tornar as nossas capacidades em habilidades de fato. Mas fato é, como eu estava falando, as capacidades coletivas, né, da nossa espécie, da humanidade como um todo, chegaram num ponto onde elas transcendem enormemente o que cada indivíduo é capaz de fazer, né? Então, eu posso colar em você o dia inteiro, te seguir todos os dias, o máximo que eu vou aprender é exatamente o que você sabe, não mais do que isso, né? A leitura abre esses horizontes. Você pode escolher um dia aprender sobre a história das civilizações, no dia seguinte você pode aprender como construir uma torradeira, fazer um lápis, interagir de maneira mais positiva com outras pessoas. Quer dizer, a leitura permite que, nota, a escrita é mais uma tecnologia, né? E é mais uma dessas tecnologias transformadoras, não apenas em questão de tempo necessário para resolver um problema, para adquirir um conhecimento, mas, sobretudo, nas capacidades nas novas capacidades que ela te permite adquirir, né? Então não precisa nem dizer a essa altura, eu não tenho mais lugar para colocar livro em casa. Eu sou leitora absolutamente obsessiva. Assim como eu passei a honrar a reverenciar a minha cozinha, eu tenho uma reverência enorme por livros, justamente, né, por essa transmissão de conhecimento, por essa expansão dos horizontes da gente.